porque eu sou apaixonada no que eu faço. E toda vez que era difícil, então, muitas vezes a gente passava semanas fazendo, sei lá, 100, 200 ligações, tentando contatos, e era absolutamente zero, assim, e nem sequer uma reunião a gente conseguir. Mas como eu sempre mentorei em eventos de inovação e são imersões, hackathons de 54 horas ali, acompanhando jovens que querem empreender, a minha força vinha deles. Então, às vezes eu passava semanas trabalhando e aí chegava final de semana, eu ia mentorar nesses hackathons e eu sempre dizia que a força vinha deles, porque a partir do momento que eu trabalhava e de alguma forma eu conseguia contribuir, que eles saíam de lá com sonhos, querendo empreender, querendo fazer algo e que de alguma forma eu consegui contribuir, essa era a minha força. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados, no caso de hoje a nossa convidada, para bater um papo com a gente, conhecer um pouquinho das histórias, compartilhar conhecimento. Sempre é dito isso, né? E uma coisa que sempre é dita também, mas no final do vídeo quero trazer hoje, curte o vídeo e se inscreve no canal, já falar isso no começo do material também. O Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, da Concorde Informática e do Oeste Mais. E vamos lá, vamos conhecer a nossa convidada da semana. Muito bem, está conosco aqui para bater um papo bem profundo sobre empreendedorismo, que é um tema que ela é apaixonada, né? É CEO e cofundadora, né, da Educoin, que é uma startup de educação financeira, e também atua como consultora e mentora. Muito obrigado pela sua presença. Jennifer dos Santos, seja bem-vinda ao Fala Mais. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui trocando uma ideia, principalmente com pessoas que hoje já são parceiras aí da Educoin, que com certeza ajudam nós, né, a levar a importância da educação financeira não só para dentro da sala de aula, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também para a comunidade, né, o como é importante educação financeira e empreendedorismo e a gente conseguir preparar os jovens aí, né, porque afinal é eles que são a geração que vão poder mudar o mundo. É isso aí, inclusive... bom, vamos nos aprofundar a respeito da Educoin, também a respeito da origem dela, né, Jenny? O sentido das startups, né, que você está muito envolvida também, e especificamente a Educoin, por ser uma empresa de potencial nacional, mas com orgulho do oeste de Santa Catarina, né? Exatamente. A Educoin aí a gente brinca que foram 3 anos. No começo, quando a gente desenvolveu a Educoin, a gente brinca que a gente começou através de um slide, um sonho, vendendo um slide, um sonho. Nós somos em 3 sócios. Eu sempre fui apaixonada pelo movimento de inovação, eventos. E há 3 anos atrás eu era executiva em uma das maiores multinacionais. Só que era lá de São Paulo, mas eu trabalhava home office aqui no oeste de Santa Catarina. E eles falaram, olha, vamos patrocinar um evento aí de inovação, vai lá conhecer esse evento. E eu fui como quem não queria nada no famoso Startup Weekend, né? Que eu sei que a Oeste Mais também incentiva e apoia muito esses eventos. E lá, através de um evento que era para construir um negócio dentro de 54 horas, criamos um projeto que na época era para ser educação financeira para cooperativas. E aí, dentro desse evento, o objetivo era você conseguir vender essa ideia, né? E como vender isso do dia para a noite não tinha como. Mas a gente conseguiu levantar algumas reuniões estratégicas no evento. E aí, junto com os sócios, na época, a gente falou, por que não? Vamos apresentar, fazer uma apresentação, entender se essa ideia é viável e depois a gente vê o que a gente faz. E nessa brincadeira a gente passou aí ao longo de 6 meses validando, vendendo praticamente um slide, um sonho para cooperativas, mas ao mesmo tempo já se associando aí à ACAT, que é a Associação de Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina.
E a gente entendeu que existia uma dor no mercado, que não é mais nem dor, né? É a necessidade de educação financeira. E aí, os bancos passaram a entender que eles poderiam ser parceiros nossos, mas a dor, né? A raiz maior estava dentro das escolas. Na base. Na base, exatamente. Então, são 3 anos que a gente começou. Sabe aquela questão de você criar uma empresa, criar um Instagram e vamos mostrar para o mundo? A gente passou a fazer isso durante 5 meses e a gente falou, não. A gente precisa voltar para a base, a gente fechou as cortinas e a gente foi estudar mercado. A gente foi para São Paulo, a gente estudou os maiores nomes aí junto com a Associação de Tecnologia e Inovação. E aí desenhamos um protótipo dentro de uma escola particular e desenhamos a EduCoin, que hoje é uma startup de educação financeira para as escolas através da gamificação, mas todo o desenvolvimento dela foi feito junto com o professor, com o aluno e o secretário de educação. Porque a gente não tem como dizer que a solução é X se a gente não vivenciar o que eles vivem, né? Então, a gente passou aí ao longo de 2 anos, validamos dentro de uma escola com um protótipo, entendemos que era necessário, eu pivotei minha carreira executiva aí quando a gente entendeu que de fato era um produto, mas que precisava de uma seriedade aí, realmente focar em desenvolver ele. E aí, no final do ano passado, a gente fez todo um investimento em infraestrutura, em gamificação. Hoje é lúdico, porque não tem como tirar, né, das crianças a tecnologia. Hoje, com 3 aninhos, a criança já sabe entrar no YouTube, gosta de gamificação, e hoje está cada vez mais difícil o engajamento dos alunos dentro da sala de aula. Então, a gente trabalhou para que fosse gamificado, lúdico, mas, ao mesmo tempo, a gente desse todo o apoio e acesso ao professor. Porque a gente entendeu que a dor não era só para a parte do engajamento dos alunos, mas os professores, olha quanto tempo eles estão lá. Não é tão fácil assim você chegar, colocar a educação financeira na escola, sendo que precisa capacitar o professor, sendo que precisa colocar isso dentro de uma matéria, dentro da integração escolar, e ao mesmo tempo eles têm muita coisa, né? Hoje tem o índice de desenvolvimento que ele obriga a ter matérias de sustentabilidade, consciência negra, meio ambiente. Então imagina o professor conseguir girar todos esses pratos. Então a gente desenhou a nossa metodologia para que fosse com que qualquer professor multidisciplinar conseguisse aplicar. Então hoje a EduCoin, o professor ele passa a ser um tutor, que ele acompanha, a metodologia já entrega plano de ensino, uma ação totalmente gamificada, que a criança aprende de forma lúdica, e no final ele tem um quiz, que a gente fez todo um benchmarking em cima da Duolingo, dos perguntados, fomos conhecer essas startups, e aí hoje as crianças respondem quizzes, e lá para o painel do professor, ele tem toda uma análise de desenvolvimento do aluno, ou seja, a gente dá tanto o apoio para o aluno, mas para o professor também com o índice de desenvolvimento. O secretário de educação consegue acompanhar qual escola, né, está com mais índice elevado ou menor, se precisa aplicar mais matemática, português. E aí vocês perguntam, o que tem a ver português e matemática com educação financeira? Porque a gente consegue integrar. Em vez de as crianças aprenderem que meio ambiente é bonito, cuidar é importante, por que não a gente criar o empreendedorismo sustentável? Mostrando que lá nos Estados Unidos tem crianças que empreendem. Olha, uma dor por falta de o lixo, a gente vê muitas questões com relação à água, por que não as crianças poderem criar negócios e olhar com outros olhos? Então, a gente acabou integrando uma coisa na outra. E hoje aí a gente já atende mais de 2 municípios. Estamos chegando aí a quase 1.000 alunos. Realmente conseguimos transformar a educação, mas foram 3 anos aí de desenvolvimento ao longo desse processo. E aí, esse processo do produto, né, do serviço final ali que vocês entregam através da gamificação, né? É a criança sentar na frente de uma tela para jogar e aprender jogando, né? É unir o universo que ela gosta com o universo que ela nem sabe ainda que precisa, mas lá no futuro ela vai agradecer. Esse modelo, você comentou que foi em busca, né, de referências e tal. O negócio da EduCoin, como é que vocês desenvolveram isso? Até trazendo um pouquinho para essa parte do empreendedorismo, né? Mostrar um pouquinho dos bastidores, falar um pouquinho dos bastidores. Como é que vocês desenvolveram isso? Comentou, né, Jenny? São 3 sócios. Qual é a função de cada um? Qual é a sua função dentro desse desenvolvimento, dentro da equipe, né, como um todo?
Legal, Jeff. E é muito legal você perguntar isso, porque eu tenho hoje 25 anos de idade. Os meus sócios também têm quase a mesma faixa etária de idade. Então, quando a gente chegou e bateu na porta de um município, de uma secretaria de educação e falou, olha, queremos mudar a educação no município de vocês, a primeira visão deles é o que essa piazada, né, chamam o contexto do oeste aqui, dos que querem mudar a educação financeira sendo tão jovens, como vocês vão fazer isso? Então, hoje, eu fui executiva durante muito tempo de uma startup que era a principal health tech na área de gestão financeira de clínicas e consultórios médicos. Então, entendi um pouco do mercado multinacional. O meu sócio também, na época, ele trabalhava para a TOTUS, que hoje é uma das principais empresas de tecnologia e inovação, sendo programador sênior. E o outro sócio também é formado na área de contábeis, o Eduardo. Então, acabou que realmente cada um tinha são habilidades diferentes que a gente começou a construir juntos. E a partir do momento que a gente começou a construir, a gente passou a ficar muito interligado dentro da inovação. Então, a gente já se integrou ao Pollen Park Científico de Chapecó. Hoje, a gente está dentro uma das terceiras maiores incubadoras e metodologias global do mundo, que é o Midtech Acate. Então, como que a gente conseguiu chegar lá? Não foi tão fácil assim chegar e bater na Secretaria de Educação e dizer, olha que inovação bacana. A gente precisou mostrar que, de fato, a gente era certificado pela própria Associação de Tecnologia e Inovação. Então, hoje a gente ganhou o prêmio do Programa Nascer com uma das maiores metodologias inovadoras. A gente foi para Florianópolis, também ganhou algumas premiações, mas justamente nesse processo. Foram 3 anos mostrando o nosso produto não só para o oeste de Santa Catarina, mas ainda São Paulo, Florianópolis, conseguindo mostrar que, de fato, era um produto que estava alinhado à BNCC. Então, a gente era 3 sócios, mas não foi nós que desenvolvemos. Então, a gente fez toda uma contratação de uma área de pedagogia, neuropedagogia e mentores, então principalmente profissionais na área de educação financeira. Então, por exemplo, a Bea Aguilar, que é uma que hoje está dentro da XP Investimentos. Então, a gente pegou os maiores profissionais do mercado, porque tinha esse apoio com o Pollen lá de Chapecó, e eles passavam para a gente, olha, se conecta com essa pessoa que vai ajudar a desenvolver o produto. Então, foi uma construção realmente dentro do universo da inovação, com pessoas e uma comunidade que, de fato, foi consolidando ali com relação à BNCC, entre outros, que de fato a gente conseguiu mostrar que, ok, está pronto para o mercado, porque tem as certificações e com os melhores profissionais do mercado. E quanto tempo durou esse processo de amadurecimento das ideias até bater o martelo? Não, o produto é esse, o serviço no caso. Foi bem complexo, porque como a gente saiu de um evento, e um evento é muita gente, né? Então, na época, a gente tinha um grupo daquele projeto, que era mais ou menos umas 6, 7 pessoas. Então, literalmente, a gente saiu com a ideia de um projeto, será que vai, não vai? E aí, a gente brinca que foi a consistência e a persistência. Então, ao longo desse período, muitas pessoas saíram porque não fazia mais sentido, tinha outros trabalhos, né? Muitos já estavam na faculdade. E aí, a gente começou realmente entendendo o mercado. Quando a gente foi para a cooperativa, a gente começou a entender sobre as nossas personas, que de fato a gente ia resolver a dor. Legal, a cooperativa é um parceiro que hoje realmente ela ajuda muitos fundos sociais, mas o que realmente importava era a parte da escola. Só que quando a gente chegou na escola, a gente achava que o principal problema era o aluno, né? Vamos entregar uma gamificação. A gente criava protótipo, eu como CEO, muitas vezes nem sabia que tinha lançado atualizações, as crianças descobriam antes que a gente. Eles têm um nível de maturidade muito grande e o impacto ele já veio desde o primeiro cliente que foi nessa escola particular. Eles tinham a gamificação, e uma das metodologias era fazer pesquisa de mercado. Como era uma escola particular, normalmente são os pais que são empresários, né? Têm um poder aquisitivo um pouco mais bacana. E ele comentou no jantar que precisava comprar uma balança. E o pai falou, né? Aqui na região tem eu vou ali no mercadinho tal e compro. E ele falou, não, pai, você não pode sair comprando assim. Você precisa fazer uma pesquisa de mercado. E aí o pai falou, legal, filho, é isso aí, mas continuou. No outro dia, ele apareceu com uma planilha mostrando em qual local era mais barato comprar a balança.
Agora eu pergunto para vocês, a gente ensinou ele a abrir uma planilha do Excel e montar qual que era a plano de precificação mais barato? Não. Então as crianças, e a gente gosta, e a gente trabalha o ensino fundamental, então normalmente de 3º, 4º e 5º ano, e claro, agora o ano que vem a gente vai trabalhar maiores idades, mas justamente para conseguir enraizar. Você percebe que a criança ela aprende e ensina o pai. Então foi assim que a gente foi entendendo o nosso produto, olhando e aí dando essa assessoria para o professor. Legal, a criança consegue se desenvolver, mas e o professor que já está lá há 40 anos, que a primeira dificuldade, lembra quando saiu do papel e tiveram que colocar o plano de ensino online, que os professores tinham que colocar lá toda a nota e subir? Gente, os professores... Eu estava na época do ensino médio quando isso aconteceu. Os professores ficavam muito perdidos. Foi uma mudança radical. Então, a gente entendeu essa dor e falou, opa, a gente não vai entregar só uma plataforma e diga mexa. Uhum. Então, a gente construiu com eles e hoje é fantástico, porque a nossa taxa de suporte é muito baixa. Sabe o que eles pedem pra gente? Trocar, que eles têm dificuldade e o ano que vem a gente vai colocar uma IA para automatizar, cadastra login de aluno. Chegou um novo aluno. É o único processo que ele tem que hoje é difícil. Porque o resto, a gente, por desenhar junto com o professor, a gente conseguiu entregar algo que de fato fosse um apoio, que ele tenha dentro da sala de aula e que ele não fique com medo da tecnologia, que hoje é o que mais acontece dentro do... eu compro uma tecnologia para o Estado, lousas digitais, os professores já ficam apavorados. É mais uma coisa que vai estar ali, eu não vou conseguir. Fazer uma faculdade ali para aprender a mexer no equipamento, né? Exatamente. E dentro dessas soluções da Educoin, tu trouxe esse exemplo aí do menino, né, da criança, de uma escola particular, né, que foi digamos assim, um projeto piloto. Hoje, com o grau de amadurecimento que vocês estão e já inseridos no mercado, mais ativos, qual que é o público principal? Eu digo assim, principalmente no sentido de classe social, inclusive, né? Porque vocês têm parcerias hoje com escolas públicas, né? Buscam mais ainda, inclusive, né? Parcerias com as escolas públicas. E a gente percebe que esse nível de mudança da base é muito mais desafiador você conseguir fazer essa mudança dela e ela refletir na continuidade. Então, levar o que ela está aprendendo ali e ser aplicado em casa. Porque, por exemplo, você vai lá, vai ensinar sobre educação financeira para uma criança de periferia ali que não tem essa cultura dentro de casa. O que ela for aprender na escola, ela tem que conseguir, ao menos, replicar aquilo para dentro de casa para que o inverso não aconteça. Quando ela chegue dentro de casa, ela seja desmotivada ou, né? A Educoin tem isso mapeado? Tem sim. É por isso que a nossa paixão e propósito, a gente atende escolas privadas, mas como o Jefferson mencionou, o nosso público é realmente municipal, justamente por conta do impacto que isso tem causado na vida das crianças. Porque a Educoin, ela leva educação financeira, mas ela é uma vertente. Então, dentro da educação financeira, ela vai aprender pensamento crítico, habilidades de criatividades e vou dar um outro exemplo prático agora do ensino municipal que nos surpreendeu muito mais do que a escola particular. A gente leva educação financeira, mas também leva essa parte do empreendedorismo. E a gente tem um projeto chamado que é Empreendedorismo Mirim Sustentável. O que a gente faz? A gente vai até a escola e faz com que eles busquem problemas dentro da escola. Então, a gente pede para eles pegar um caderninho e rodar ali ao longo dos pátios e às vezes até próximo da comunidade. E eles precisam identificar dores que eles podem resolver. Então, eles verem lixos até o topo, então problema de esgoto próximo, então são vários problemas. E esse menininho em específico, o objetivo é que você crie um grupo e você, nesse grupo, cria um negócio. E aí, a gente deixa bem amplo, que na primeira parte eles vão descobrir um problema, e depois criar uma solução, depois precificar e apresentar o pitch, que é a apresentação inicial. E aí a gente sempre faz algo no início, que é perguntar qual que é o teu sonho e principal habilidade. Qual que é a principal habilidade que você tem? Às vezes, a gente é muito... E depois de adulto muda, né? Quando
quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser muito advogada. Mas será que eu gostaria muito ou eu via na TV e eu achava muito bonito? E quando a gente pergunta qual que é a principal habilidade, isso é muito legal, porque as meninas já falam, a minha principal habilidade é fazer o serviço da casa. E é muito legal, porque a gente discute com as crianças, aí os meninos já pegam no pé, né? Ah, mas então a tua habilidade é ser empregada doméstica? A gente diz, não, olha só a habilidade de você exercer tarefas uma em cima da outra. E por que eu puxei esse gancho? Porque esse menino, o sonho dele era ser programador. E eu falei para ele, então você vai programar até o final dessa é um workshop. E ele falou, eu vou mesmo? Vai. A prof olhou para mim, ele vai? Eu falei, não, mas deixa a criatividade dele solta. E aí, o time deles, eles queriam fazer um aplicativo de desmatamento das árvores. E aí, sempre tem uma das meninas, tinha habilidade de comunicação, então ela estava toda preparada para apresentar. E esse menino, o pai vinha buscar ele às 6 horas da tarde. E ele pedia para a professora se ele podia utilizar para programar a nossa metodologia, das 5h15 às 6 horas. Até a prof brincou, é preciso? Eu falei, não, mas se ele quer, deixa a criatividade. Gente, a gente ficou impressionado. Esse menino com 9 anos, ele codou um aplicativo com mais de 15, 20 questões. Detalhe, ele não tem computador em casa, ele tinha um celular e fez através do tablet. Por quê? Não foi a gente que pediu para ele, não ensinamos programação. Mas o que a gente ensina? É que eles têm a possibilidade de ser quem eles querem, desde que eles estudem e que tenham as ferramentas. E o que a gente entrega para eles dentro da sala de aula é as ferramentas. Então, quando a gente voltou, ele estava muito feliz. E esse projeto foi tão legal e a gente viu tão impacto que eu falei, não vai ficar só no município. O que a gente fez? Hoje a gente está dentro do Pollen Park lá de Chapecó. Eu falei, a gente vai pegar essas ideias dessas crianças que foram uma ideia mais bacana que a outra. Tinha de esfoliante através da casca de banana com relação a projetos recicláveis. A gente vai levar para o Pollen para que outros empresários e que outras comunidades de tecnologia e inovação olhem para as crianças do ensino municipal, olha o potencial que eles têm. Se eles dão as ferramentas corretas, eles aprendem que eles podem ser quem eles quiserem. E não aquele papo de internet, sabe? Fique rico, que hoje é muito assim. Você acessa a internet, é tudo muito fácil. E a gente não quer mostrar que é fácil, que a educação financeira, você vai chegar em casa, vai ter dinheiro para separar 20%, 30%, porque não é a realidade do Brasil. Isso é a realidade daquele filho que tem uma mensalidade, mas não é isso que acontece. Então, a gente dá ferramentas para que eles mostrem que ele pode ser quem ele quiser, desde que ele estude e que a gente mostra cases. A gente mostra, olha, por que a gente não pode mostrar dos Estados Unidos, sendo que hoje o Brasil, com relação à tecnologia, nós somos um dos melhores do mercado. Então, meio que a gente começou a adaptar e entender melhor o ensino público. Em relação à metodologia, Jennifer, você falou bastante da gamificação, né, que é, acredito, uma das estratégias principais da metodologia da Educoin para ensinar a trabalhar essas questões com os pequenos, com os alunos. Essa metodologia, ela tem diferenciação por faixa etária, por classe social, eventualmente? Perfeito. Essa demora aí de praticamente 3 anos foi justamente por conta disso. No início, a gente faz uma metodologia geral, que são 6 meses, para que todos fiquem a níveis de que tem uma coerência, porque não adianta eu chegar no 3º ano, no 6º ano, com uma metodologia muito avançada, sendo que eles não tiveram uma base. Então, normalmente, a gente coloca uma base igual para todas, é claro que para os anos finais um pouco mais, né, a nível de crítico mesmo deles, mas depois é tudo separado e alinhado dentro da BNCC. E qual que é o nosso principal diferencial? Hoje, o que o município precisa? É realmente você saber com relação a como é que está o índice do IDEB e SAEB, porque não adianta um município gastar milhões em lousas digitais, entre outras, se ele só vai saber no próximo ano, quando sair a nota, que o aluno tem que fazer aquela prova lá, e saber se ele está bem, se de fato ele conseguiu uma nota bacana. Então, em vez de a gente esperar um ano todo, o que a gente fez? A gente realmente integrou toda essa metodologia dentro da BNCC, materiais para SAEB, IDEB,
perdão. E aí o gestor e a própria diretora da escolar, ela consegue acompanhar os índices. Olha, realmente está com um desenvolvimento bacana e consegue acompanhar por escola. Então, isso ficou muito mais claro, mas para isso foi muito tempo aí ao longo do desenvolvimento. E um ponto também que hoje, eu também sou mentora e trabalho numa aceleradora, de uma das maiores aceleradoras, que é a Venture, e a gente tem alguns parceiros que são clínicas de TDAH e autismo. Quando até o Jeff estava na inauguração de um dos nossos municípios, crianças com autismo, no começo a gente realmente pegou um neuropedagogo para realmente fazer uma metodologia que se encaixasse com eles também, mas não foi nada específico. Mas e até bacana para profissionais comentarem da área, que é algo que a gente vem estudando, eles conseguem terminar a gamificação muito mais rápida. E até a gente foi conversar com alguns, porque eles ativam o hiperfoco, e foi até legal porque os professores falaram, caramba, como é que ele conseguiu passar de fase? Eu acho que tá aberto alguma coisa, ele conseguiu burlar. E a gente dizia, não, prof, ele não burlou. E eles têm uma felicidade, as crianças neurodivergentes, e aí o que a gente fez? Agora a gente está com uma POC, um projeto piloto, em uma clínica de autismo, oferecendo lá, são 7 unidades, para que a gente consiga testar o produto e realmente conseguir desenhar também, porque hoje está em alta isso. A gente está com um município que tem uma escola, que uma 5ª série, de 12 alunos, pelo menos 4 são neurodivergentes com um professor. Então, quando você olha para o sistema público, é muito mais complexo você chegar com uma metodologia e dizer, olha, apliquem, do que de fato você ir construir com eles. Então, por isso que foi essa demora de metodologia para ajustar. Ano a ano, cada um, mas ao mesmo tempo fazendo com que fosse lúdico para as crianças. Então, foi um projeto bem legal, complexo, mas que vem tendo resultados bem legais. Jenny, eu quero voltar um pouquinho à parte do empreendedorismo, não necessariamente só o que vocês estão fazendo com as escolas, com os alunos através do projeto, mas falar especificamente da Jennifer empreendedora. Porque uma coisa que me saltou aos olhos aqui, chamou muita atenção, foi você falar que era executiva de uma grande empresa, uma multinacional, e aí você deixou essa carreira para você investir, apostar no teu negócio. Como é que você tomou essa decisão? Foi uma das maiores loucuras da minha vida. Eu brinco que na época eu estava finalizando a faculdade de Direito e eu acho que como o sonho de qualquer jovem é entrar numa multinacional. E aí talvez eu estava realizando todos os meus sonhos. E para minha família, então, eu seria a futura advogada, tinha um cargo muito legal. Só que eu realmente gosto de trabalhar pelo propósito. E o que aconteceu é que eu intraempreendi antes de empreender. Então, um dos meus primeiros trabalhos, eu comecei, olha só que bacana, como consultora em uma indústria que ele trabalhava com marcas de terceiros. Então, sabe o desinchar, essas marcas de chás? Então, a gente precisava criar concorrentes do desinchar. Então, normalmente a gente lançava lá 1.000 clientes com um chá para emagrecer, um chá para renite. E desses 1.000 clientes que a gente lançava, pelo menos 9 ou 8 faliam, porque aí pegavam lá 1.000. E aí aquilo me deixou muito... Eu sempre gostei de trabalhar, mas ao mesmo tempo estudar muito. E eu sempre fui muito apaixonada, e hoje eu tenho especialização na área de máquina de vendas. E aí eu conheci um cliente que ele realmente transformou um produto em um chá em uma startup. Só que qual que foi a questão dele que começou a realmente me chamar a atenção? Ele falou, Jennifer, eu não quero saber os cases que deram certo. Isso todo mundo liga para vocês e pergunta. Eu quero saber quais foram os cases que deram errado e quero que você seja sincera. Por que você acha que deu errado? Não quero que você seja vendedora, beleza, a gente já fechou o negócio, agora é só desenvolver. E aí esse cara começou a mostrar que ele tinha criado um protótipo e eu comecei a entender o mundo das startups ali. E lá em Xanxerê,
é um universo de startups, e aqui também, que é pouco conhecido, que realmente é você ter uma metodologia, muitas vezes com um viés ali, um aplicativo, algo voltado a um viés inovador, como o iFood, a Uber, mas que de fato você consiga atingir não só a tua região, mas como o Brasil todos. E aí tinha esse consultor, um dia ele falou, um dia você ainda vai trabalhar comigo. Eu falei, pagando bem, que mal tem, né? Brinquei. E aí, essa startup, ela foi vendida, se não me engano, por 28 milhões de reais. Foi uma das principais startups ali de Xanxerê que realmente fizeram essa aquisição. E quando eles fizeram, eles me chamaram para fazer parte e falou, olha, agora a gente tem um objetivo, tem metas a bater ali ao longo dos 6 meses, porque não é bem assim, do dia para a noite. E aí eu me dediquei de cabeça, eu trabalhava 12 horas por dia, como se fosse meu. Eu realmente empreendia, era públicos como médicos, diretores de hospitais, então eram públicos dificílimos. E eu comecei a me apaixonar aí pelo universo do empreendedorismo. E aí quando eu entendi que talvez eu poderia ter o meu, e que de alguma forma era muito mais do que empreender, era o propósito que eu sempre carreguei de, poxa, se a gente está aqui no mundo, a gente precisa evoluir, a gente precisa evoluir as pessoas. Então, eu realmente trabalho pela Educoin, não só pelo business, mas realmente com o intuito de que a gente consiga transformar. Se a gente conseguir transformar 2% de um sistema educacional que há séculos hoje não funciona, e aí que eu comecei a me envolver com o universo do empreendedorismo, passei a mentorar aí inúmeros hackathons, justamente por conta da minha carreira profissional, e aí eu trabalhava com os pequenos, os jovens, mas mentorando aí para jovens de 17, 20 a 30 anos, com o intuito deles de empreenderes. Então, hoje eu já mentorei para o Startup Weekend. Final de semana eu estava no hackathon da CIMED, em uma collab com a Link. Então, eles tiveram... a CIMED, ela está lançando um novo produto e um canal de comunicação. Então, hoje a Link é uma das maiores escolas de negócios de São Paulo. Então, eu sou apaixonada não pelo universo de empreender, mas pela transformação que causa. Então, em São Paulo, ver aqueles jovens que passaram 54 horas desenhando o produto. E é muita emoções que o empreendedor vive na pele. Então, é isso que eu prego. O que eu vivo, eu quero que as outras pessoas vivam também. Então, eu sempre estou envolvida em eventos de empreendedorismo, faço muitas talks voltadas ao empreendedorismo feminino, justamente por querer que outras pessoas vivenciem isso. E isso começa, Jeff, eu digo que às vezes você quer sair, largar o emprego e empreender. Poxa, começa a entrar empreendendo. Utiliza da onde você está, porque eu sempre digo, alguém vai olhar o que você está fazendo. E valorizar, ou de alguma maneira aquilo que tu fez e que de fato você trabalhou pra caramba, uma hora aquilo vai vir como retorno. O que eu aprendi e apliquei há 5 anos atrás, por exemplo, que hoje eu tenho que ter um ecossistema de redes de parcerias, eu só sabia fazer aquilo porque eu tinha realmente testado dentro da empresa no qual eu trabalhei e me dediquei muito. Então, às vezes é ruim, a gente não gosta do emprego, uma sexta-feira ter que trabalhar, mas eu sempre digo, entra e empreende, se envolve o quanto que dá, porque em algum momento você vai utilizar isso e no teu momento tu vai empreender ou vai encontrar um emprego muito maior, mas sempre se dedicando ali, independente. Isso não é puxar saco, eu sempre digo, mas é de fato você olhar e dizer o que eu sei de fazer de melhor. Então deixa eu testar e aplicar aqui, porque alguma hora esse retorno vem. E aí dentro dessa tua tomada de decisão, primeiro você fez todo o laboratório interno, né, de fazer o empreendedorismo, né, na corporação que você fazia parte, mas a tomada de decisão, ela aconteceu a partir do momento que você tinha 100% da garantia que, cara, isso daqui é o que vai acontecer, então o negócio tá certo, tá redondinho, já tá vendido, digamos assim, já tem um mercado consumidor consolidado, então agora eu já tô segura e vou sair dessa empresa para trabalhar na minha. Oxe, quem dera, não. Foi a maior loucura. Meus pais brincavam que quem tá fazendo lavagem cerebral na Jennifer? Porque foi maluco, porque no dia eu realmente me apaixonei, só que a gente tinha 2 estratégias. A gente validou o produto com um protótipo nessa escola particular,
Só que, a partir do momento que a gente entendeu que era uma dor, a gente tinha um tempo de desenvolvimento do produto, que foi até ali final de agosto do ano passado. Foram 1 ano e meio ali de desenvolvimento do produto. Mas depois que ficou pronto, eu tinha que tomar a decisão. Porque o meu cliente, eu não iria vender através do Instagram, não ia vender através de um website. É bater em porta de prefeitura de cada município para conversar com a secretária de Educação. E aí que eu tomei a iniciativa, né? Todos os meus colegas já sabiam sobre isso, que eu preciso realmente pivotar minha carreira para tentar o universo do empreendedorismo, e eu sei que não vai ser fácil. Só que uma coisa é que quando a gente sai com muito ego de qualquer lugar, né? Ah, eu já tenho experiência, eu já fui uma grande executiva e agora eu vou dominar o mercado. O produto está pronto, é ir para mercado. E foi uma das experiências mais dolorosas, porque a gente chegou nisso. Eu chegava, batia, tinha me planejado ali com 6 meses. Eu falei, não, 6 meses eu vou conseguir fazer isso aqui e estourar. Batia nas portas das secretarias de educação. Era difícil porque ninguém me conhecia. Então, foi muito difícil até que a gente começou a desenhar a estratégia. Por isso que vai muito de validar. A gente validou a primeira ideia, que era de pegar um telefone e sair ligando. Isso não acontecia. E aí, o que aconteceu? A gente desenhou uma outra estratégia, que até hoje a gente tem uma equipe muito maior do que só os sócios, que são heads educacionais, que fazem esses contatos estratégicos com as secretarias de educação. Mas até a gente chegar em um modelo de negócio que realmente fosse assertivo, eu perdi muito tempo. E aí, chegou em um momento que eu quase repensei em voltar para o mercado de trabalho, porque aquele ego que eu saí dizendo que eu ia dominar foi muito difícil. Mas aí, por eu estar envolvida na área de inovação, ao mesmo tempo que a Educoin ia crescendo no off, que aí a gente começou a dizer, olha, deixa a gente mostrar o produto para vocês e depois você vê o resultado. Aí foi maluco, assim, a gente começou, é que nem a gente brinca, é até o primeiro cliente, depois do primeiro cliente é um case, é outro case, e aí o ano que vem a gente tem aí boas previsões, a gente vai adentrar com mais de 5 municípios, mas foi muito difícil. Só que é justamente o que eu mencionei. Como eu era dessa área, ao mesmo tempo a minha carreira como Jennifer também realmente deu uma ajustada. Então eu fui convidada aí para fazer parte de uma das maiores aceleradoras para mentorar outros empreendedores. Então hoje eu já trabalhei em projetos com mais de 400 empreendedores lá do Mato Grosso do Pantanal, Cerrado. Então uns projetos muito bacanas de startups. Hoje também mentoro o Startup Nordeste. Então, foi algo que foi acontecendo, que eu fui conseguindo conciliar, mas até chegar onde a gente chegou, nossa, foi muito difícil, porque a gente era só uns jovens sonhadores que ninguém dava bola, e todo aquele meu know-how, conhecimento de executiva não serviu para nada. E a partir do momento que eu engoli meu ego, eu falei, vamos lá, vamos voltar a estudar mercado, começou a funcionar. Eu queria entender essa perseverança. De onde que vem essa força para perseverar muitas vezes quando você se frustra, né, por criar uma expectativa e essa expectativa não se realizar, talvez dentro de uma janela de tempo que você estima ali. Como é que você trabalha com isso ou que você aprendeu a trabalhar com isso? É muito legal essa pergunta, porque eu digo que a força vem das crianças e dos jovens, porque eu sou apaixonada no que eu faço. E toda vez que era difícil, então, muitas vezes a gente passava semanas fazendo, 100, 200 ligações, tentando contatos, e era absolutamente zero, assim, e nem sequer uma reunião a gente conseguir. Mas como eu sempre mentorei em eventos de inovação e são imersões, hackathons de 54 horas ali, acompanhando jovens que querem empreender, a minha força vinha deles. Então, às vezes eu passava semanas trabalhando e aí chegava o final de semana, eu ia mentorar nesses hackathons, eu sempre dizia que a força vinha deles, porque a partir do momento que eu trabalhava e de alguma forma eu conseguia contribuir, que eles saíam de lá com sonhos, querendo empreender, querendo fazer algo e que de alguma forma eu consegui contribuir, essa era a minha força. Então, quando eu fui para o ensino público, que a gente começou a testar, validar e ver quais eram os impactos que as crianças tinham, eu dizia, se eu não tentar
furar a bolha do sistema, sendo que eu já cheguei até aqui, eu entrei já, eu acessei o professor, eu acessei o aluno, porque normalmente as empresas são feitas, você desenha a tua empresa e aí você oferece. E a gente fez totalmente o contrário. A gente viveu as dores do aluno, do professor, e a gente falou, a gente está aqui dentro. Vai ser muito difícil vocês quererem tirar nós aqui dentro, a não ser que realmente dê muito errado. Porque ver o impacto que a gente traz às crianças, aquilo faz a gente querer cada vez mais. 10 porradas, mas um sorriso, um impacto que a gente causou numa criança é aquilo que faz a gente continuar. Então, às vezes, quem nos acompanha sabe que às vezes é 7, 15 dias, eu estava 7 dias fora de casa. Eu voltei um dia e já vou ficar mais 2 fora. Mas é justamente por conta disso, porque se a semana foi difícil, passar um final de semana com esses jovens, vendo o potencial que eles têm, e assim, eles vivem o empreendedorismo à flor da pele. Nós, como mentores, a gente faz eles viverem, você vai fazer uma equipe com pessoas que você não conhece, porque lá no mercado você não vai conhecer teu sócio. O mercado não é justo, o mundo do empreendedorismo não é justo. Você tem 5 minutos para apresentar a tua apresentação. Então, a gente faz com que eles vivam todas as emoções possíveis e no final eles saem super emocionados, chorando. E realmente a gente sabe que teve um impacto, porque normalmente ou eles postam, ou eles chamam a gente. Então, a gente diz, é isso. Tem problemas? Tem, mas ver o quão a gente conseguiu causar, mesmo que seja 1%, a gente vai insistindo e a gente sempre diga. A gente passou a ter uma comunidade da Educoin, que o povo apoia muito. Então, muitas vezes a gente não tinha portas, era isso. Chapecó, desde o primeiro Desbravale, que foi o polo de inovação, eles diziam, Jenny, venham para cá, faça uma talk, apresenta o modelo de negócio de vocês, porque é inovador. O que falta é conhecimento das pessoas saberem. Então, quando a gente sabe que, poxa, às vezes não é que o sistema educacional é falho, não tem ferramentas e metodologias, a gente apresenta. Aí agora fica a teu critério, se de fato você vai querer se envolver ou não. Mas então a gente sempre diz, eles só não estão conosco porque a gente não conhece. Então vamos lá, vamos tentar mais uma vez. E está sendo uma experiência bem legal, mas bem desafiadora. Eu queria entender um pouco melhor, na prática, como é que funciona o desenvolver do serviço. Porque, por exemplo, assim, é um período específico de atividades ou ela é uma atividade contínua ao longo do ano? São encontros, sei lá, semanais, quinzenais, mensais? Na prática, tem um professor específico da Educoin? Ou os professores são capacitados? Como é que é esse Legal. trâmite? A gente desenha junto com a prefeitura. Então, por exemplo, agora as escolas do ano que vem, a gente entende, tem 2 tipos de escolas no município. Aquelas que normalmente são daquelas comunidades mais carentes possíveis e que o ensino sempre está com um índice muito baixo, e tem aquela ao contrário, que é aquela escola que, mesmo que seja pública, ela quer se tornar referência em inovação, tecnologia, que às vezes o município acaba investindo muito mais. E aí, o que a gente faz? A gente desenha isso tudo antes. Quais são os índices que vocês precisam melhorar na cidade? E aí, a gente vai para um próximo passo, que é a gente coloca o nosso time capacitar esses professores. Esses professores, eles permitem que qualquer professor multidisciplinar. Então, a gente tem alguns casos. Tem municípios que agora tem o contraturno. Então, para eles, faz mais sentido eu colocar no contraturno e de fato ter uma metodologia ali de 45 minutos. Agora tem outros municípios, porque educação financeira, ele já tem leis, nem todos os municípios são obrigatórios, mas já tem movimentos legislativos para aprovar, que vai ter que precisar estar na grade curricular. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu integrar a grade curricular sem precisar ter uma nova matéria de educação financeira. Porque o que acontece? Sustentabilidade. Sustentabilidade, que é algo que eles já fazem, a gente coloca empreendedorismo sustentável. Então, vai ser desenhado todo um projeto para isso. Então, precificação. Eles aprendem matemática, português a todo momento. Então, a gente conecta já na BNCC no que precisa, só que de uma forma lúdica, mas com conteúdos que, de fato, eles podem utilizar na vida adulta. Então, a gente tem 2 possibilidades. Hoje, um dos nossos cases, que são domingos, eles
eles colocaram, já estão criando os projetos de lei, porque qual que é o objetivo? Mesmo que saia qualquer prefeito, a comunidade não tenha esse impacto, que eu vou precisar que fulano, prefeito X, se eleja para que de fato tenha educação financeira para o meu filho. Isso não é justo, né? Então ele já vem colocando leis para que, de alguma forma vai ter que ter, e aí já está dentro da grade curricular, já automaticamente. Para que se torne uma política de Estado, no caso municipal, política ali, pública, né? Política pública mesmo, independente do gestor que estiver, né? Perfeito. E a respeito do projeto da Educoin, o foco dela é a educação financeira, mas a metodologia, a pergunta é, ela pode ser ajustada, aplicada para outras áreas do conhecimento? Perfeita pergunta, Jefferson. Sim, a gente fala que a educação financeira, mas a metodologia, ela já está em processo final de patenteação, que é a metodologia Games, que é se tornar o jovem protagonista. O que o jovem vai aprender dentro da gamificação? Ele é como se fosse um Minecraft, e o Minecraft você precisa como se fosse o teu mundo virtual lá dentro. Então, o que a gente ensina para eles? Que, por exemplo, eles precisam de soft skills. Sabe quando você joga um jogo que a tua energia fica cada vez mais forte e você fica cada vez mais poderoso? Então, quais são as soft skills? Habilidade de comunicação. Quanto mais comunicação eu tenho, e às vezes é muito disso que aquele aluno é super inteligente, mas no mercado de trabalho não desenvolve porque ele não sabe se comunicar, então a gente coloca eles nesse ambiente lúdico que, comunicação. Então, eu tenho mais soft skills, eu tô cada vez mais poderoso no meu joguinho. Agora, eu só não tenho comunicação, mas eu tenho habilidade de liderança, porque eu fiz um projeto em equipe com pessoas que não são meus amiguinhos. Então, a gente desenvolve não só a parte de educação financeira, mas pensamento crítico, entre outros, e a gente desenhou, Jefferson, a plataforma para que, por exemplo, o professor quer dar um tema de casa de geografia. Hoje permite que qualquer metodologia, porque a gente deixa amplo, tanto para a parte de você anexar o conteúdo, a gamificação vai continuar lá mesma, legal, divertido, mas o conteúdo ele é adaptado. Então, por isso que a gente diz que em um futuro breve, a gente vai liberar tanto para B2C, mas também para empresas parceiras. Por exemplo, eu quero fazer um dia diferente, eu tenho uma empresa e eu quero fazer para os filhos dos meus funcionários um dia diferente de educação financeira. Eu consigo, porque a metodologia ela permite ser aberta. Então isso é muito legal, porque eu consigo criar projetos. Vamos fazer um projeto aqui na Oeste mais diferenciado, até para minha equipe, eu consigo. Então é bem legal, porque a gente desenhou amplamente para que qualquer projeto a gente consiga pensar junto com a escola, com o professor, e não que seja que a Educoin traga algo pronto, porque eu não estou lá, quem sente as dores é o professor. Então é bem legal que a gente conseguiu deixar bem adaptado. Hoje o caminho para o aluno ter acesso é através da escola. É através da escola. Você comentou ali do B2C, né? Hoje ele é B2B pro consumidor final, que é a criança. Vocês planejam alguma coisa, por exemplo, com os pais? Tipo, eu quero que o meu filho tenha acesso a essa plataforma, a essa ferramenta. É o nosso próximo passo. Como agora a gente trabalhou muito, a gente já estava com alguns municípios e o ano que vem vai estar, a previsão é para ter mais de 5.000 alunos dentro da nossa plataforma, com mais de 5 municípios. A gente está preparando isso para que a gente consiga entregar ali para fevereiro, março, mas o próximo passo é o B2C. E o que a gente vai fazer? Um lançamento muito legal, porque a gente vai conseguir fazer essa adaptação do que o pai vivencie isso com o filho. Lembra quando a gente jogava, eu acho que agora a nova geração não lembra, mas tinha o Mario, tinha jogos que era, agora me esqueci que... Plataforma? Isso, que você jogava e era super legal, e que a gente quer que os pais possam vivenciar como era antigamente deles. Antigamente era legal jogar Mario Bros, independente de qual idade você tinha. Então a gente vai
vai fazer isso, adaptar para que seja o B2C. E aí a gente tem várias outras questões que vai entrar, como até o mesmo livro. A gente vai fazer a pré-venda desse livro, que é a do Minecraft, porém para o público teens. Como que é esse livro? Realmente conta a história de como que é aquele mundo virtual, porque às vezes você tem medo. O que é que a gente está ensinando dentro da sala de aula? A gente vai montar um livro, quer dizer, já está praticamente pronto o livro, onde vivenciou toda a jornada que a Educon ensina, que é as soft skills de comunicação, de liderança, só que a gente elevou o nível para um público mais jovem, que ele vai poder ser, dentro da comunidade da Educon, ter o livro, aprender, mesmo sendo grande, mas também aplicar para os pais, ou seja, o pai vai ler o livro e é isso aqui que a gente vai brincar aí ao longo do final de semana. Então a gente tem um projeto bem legal e consolidado para o ano que vem, lançar o B2C, mas que seja um momento de família, mas ao mesmo tempo quase como se fosse um curso, ó. Uma vez por semana, a cada 15 dias, você vai colocar como se fosse o Duolingo, né? O Duolingo hoje você coloca, eu quero estudar X horas por mês. Ok, a gente vai fazer da mesma maneira, mas a gente quer ter esse senso de família, assim, a gente brincar junto e fazer com que a mãe ou o pai participe também. Certo. A nível de negócio mesmo da Educon, porque hoje você está trabalhando ali com os municípios, começou a fazer esse processo, mas digamos assim, estamos aqui agora apresentando as possibilidades, e aí prefeitos de vários municípios viram potencial e querem trazer. Qual que é o nível de captação ou de suporte que vocês conseguem, né? Hoje a gente consegue atender 5 municípios. Não, a gente consegue atender infinitos municípios. Legal. Isso foi muito importante para nós, Jefferson, porque hoje a gente está dentro do Pólen, que é lá em Chapecó, hoje um dos mais polos de inovação. E por que não em Chapecó? Porque a gente não ia entregar um produto sem conseguir acompanhar e validar como é que estava sendo o desenvolvimento. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? É que a gente consiga atender toda a região AMAE. Então, você que é secretário de Educação, professor e que gostou ou tenha interesse, o objetivo é que a gente consiga fechar com o Oeste. Hoje a Educon é a primeira do Oeste de Santa Catarina a entregar a educação financeira de forma gamificada. Estamos desenhando aí para ser a primeira de Santa Catarina a entregar índices da BNCC interligados a uma gamificação, mas a gente quer, o ano que vem, o próximo semestre, abraçar o Oeste. Por que o Oeste? Porque é essa questão que a gente estava conversando no off, Jefferson, que é aquilo, eu consigo vir até Ponto Serrado, eu consigo ir até Joaçaba, Videira, porque nós somos aqui do Oeste de Santa Catarina, para que a gente consiga, de fato, dizer, ok, está sendo validado. Mas eu estava final de semana em São Paulo, então esse projeto tende a rodar em São Paulo, a gente já tem possíveis clientes no Rio Grande do Sul, e aí querendo fazer algumas validações lá com o Nordeste, mas como ele é um pouco longe, é por isso que a gente está validando aqui próximo, entendendo, porque se dá qualquer suporte, não é só online, eu consigo ir até o local, o meu time consegue se deslocar. Então, para o próximo ano, até o final do semestre, é aqui para o Oeste. Mas aí a gente já está desenhando a nível Brasil, e aí também já tem possibilidades aí para possível Portugal, entre outros aí voltado a multinacionais, a fora do Brasil, justamente por ser startups. Startups normalmente têm muitas possibilidades para fora, então a gente está super empolgado aí para emplacar o Oeste, porque depois a gente vai levando lá para cima. Legal. Sobre a ementa, Jennifer, a ementa do conteúdo em si, ela é tratada individualmente conforme a característica do município, ou sei lá, alguma peculiaridade diferente, ou ela é fechada, é específica, por exemplo, a ementa que vai ter em Ponto Serrado é a mesma que vai ter em São Paulo? Não, e a gente tomou esse cuidado, claro que não como um todo, até porque não seria muito difícil a gente ter uma assessora pedagógica para cada um, mas são pontos, por exemplo, o empreendedorismo que a gente aplica como workshop. Vou dar um exemplo de São Domingos. São Domingos, a gente vai fazer voltada a araucárias, porque lá, né, eles têm bastante visibilidade nessa área. Em Lajeado, que também são parceiros nossos, eles já ganharam prêmios do lixo sustentável. Inclusive, eles têm lá uma parte de reciclado, agora me esqueci o nome, mas que faz todo o processo do...
Da reciclagem? Da reciclagem. Agora eu me esqueci o termo lá. Mas eles têm do lado da escola. Agora eu me esqueci. Mas que faz todo o processo de reciclagem. E eles já ganharam referência nacional do lixo inovador. Então, o que a gente fez? Lá o projeto é empreendedorismo sustentável. Porque aí eu olho para a comunidade, eu vejo quais são as dores da comunidade. E eu coloco os alunos a aplicar essas dores, porque quem vai, de fato, desenvolver a cidade são eles, são os jovens que estão na ponta. Então, a gente sempre olha, eu vou para o desenvolvimento econômico da cidade, eu sou chata, eu vou incomodando o pessoal ali da área de educação para eu entender o cenário, a gente manda para a nossa assessora pedagógica e ela vai desenvolver em cima de alguma competência para que o município consiga ver como que está sendo esse desenvolvimento. Ah, legal, olha as ideias que eles trouxeram para nós. Perfeito, então você acaba não só fazendo um ensino genérico, né? Você personaliza ele para que impacte socialmente naquele município onde que identificou ali fraquezas ou pontos a serem desenvolvidos e você busca, através da tua solução, fazer parte desse desenvolvimento. Exato. Por estar no meio, né? Hoje eu faço parte aí da liderança do CLA, que a gente chama que são líderes de comunidades do estado que levam a inovação e empreendedorismo. E um dos pontos que a gente sabe que é importante é conectar a comunidade com o aluno, com o empresário, com a universidade. Então, quando a gente entendeu que para que a gente consiga desenvolver economicamente a cidade, a gente precisa interligar o aluno com o empresário, com as dores da comunidade, a gente já começou a aplicar nos pequenos. E aí, nos grandes, a gente já atua, a gente tem um ensino fundamental, mas aí o que a gente faz com o ensino médio que a gente ainda não atende? A gente deixa desassistido? Não, muito pelo contrário. Hoje a gente já conecta visitas técnicas com polos de inovação, a gente faz esses hackathon com esses jovens, olha, são essas dores. Por exemplo, em Xanxerê tem um projeto que a gente rodou ali, que a Educoin estava apoiando, da CDL. A CDL vem aí com um projeto voltado à inovação e dentro da CDL tem vários problemas no varejo, né? Hoje o varejo, a tecnologia e inovação vem de uma forma benéfica, mas para quem não sabe utilizar, isso se torna um impacto muito grande dentro do teu negócio e financeiramente. Então, o que a gente fez? A gente levantou as dores com os empresários do varejo, colocou dentro do IFSC e aí a gente rodou, que era problemas com relação ao e-commerce, turismo da cidade que podia ser melhor. As ideias que saíram dos jovens foram incríveis. Colocamos os jurados que foram empresários para que eles realmente tragam soluções. Olha só, a gente tem uma universidade, tem escolas que tem pessoas que são da área de programação, de designer, de nutrição, porque não eles não resolverem as dores. Então é isso que a gente quer mostrar desde criança, que é assim que se faz negócio, não importa se você veio de uma família extremamente rica ou se você veio de uma família de uma comunidade, a ferramenta está ali, se você saber utilizar, você tem possibilidades aí do mercado. Toda essa proposta da Educoin, a forma como apresenta a educação, ela, de certa forma, é muito disruptiva, talvez seja uma palavra, né, para ser utilizada. Porque a gente que estudou lá atrás, na educação básica, o formato, ele vinha sempre engessado há muito tempo. Hoje, por essas iniciativas, né, mesmo eu não tendo contato direto, dá para perceber que existem esses movimentos. Mas eles também podem ser muito mais acelerados, porque ao mesmo tempo que tem essas ações diferentes, onde que busca mais a prática do mundo real, o engessado, de certa forma, ele ainda está presente, né, no ensino tradicional. As ações que a Educoin faz, que você, como profissional, como pertencente a esse ecossistema, tem relação, tem algumas atividades que vão buscar amplificar esse formato que vocês trabalham hoje para, eu vou usar esse termo, desengessar cada vez mais o modelo de ensino? Boa.
sim, eu brinco que a Educoin, ela foi criada dentro de um universo que respirava inovação, né? Então, a gente só conseguiu se desenvolver porque a gente tinha apoio de profissionais voltados à inovação que, quando a gente pensava em desistir, eles iam, não, vem cá, tem essa possibilidade, vão mostrar a metodologia. E a gente quer continuar levando isso para dentro da sala de aula. Então, qual que é o nosso objetivo? É realmente trazer essas ideias e o quanto esses alunos têm a capacidade de desenvolvimento não só dentro da sala de aula, mas hoje a gente, conversando com empresários e no meio aí de associações, você vê o quão difícil está hoje a mão de obra no mercado. Falando que, né, é difícil ter bons profissionais no mercado, hoje tem várias doenças mentais que atrapalham, o jovem tem muita coisa para se pensar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está literalmente tentando desengessar no sentido de que centros de inovação. Olha só, Santa Catarina é um dos principais estados que tem polos de inovação, que vem milhões para desenvolver um polo de inovação para auxiliar a comunidade a, de fato, desenvolver negócios, desenvolver a cidade. Então, o que a gente está fazendo? A gente está levando, o objetivo é levar tanto os alunos, mas os professores também, para dizer, olha, lá na nossa época, Jeff, a gente não tinha como ir para Chapecó, ver algo inovador, era só na TV e olha lá. Então, hoje é isso, a gente mostra para o prof, olha só quantos profissionais bacana, olha como é um ambiente legal, diferente, inovador trabalhar. Porque os jovens não olhar para essas empresas e dizer, eu quero trabalhar aqui. Eu não preciso trabalhar no convencional. Então, uma forma de a gente quebrar a barreira é pegando um ônibus, e é esse projeto que a gente está fazendo do empreendedorismo sustentável, hoje, por exemplo, parceiros nossos que são clientes, que é Lajeado Grande e São Domingos, a gente vai criar um evento, vai ser dia 28 de novembro, lá no Pollen Park, onde as crianças vão apresentar as ideias. Então, tem o aplicativo de desmatamento que o menino codou com os 9 anos, então tem esfoliante, então por que não mostrar isso? E mostrar para os professores também, que eles também podem estar lá e conectar. Por que não fazer um projeto? Então, o objetivo nosso é conectar as pontas. Então, o que aconteceu ao longo desse processo? A gente ficou 3 anos. Quando eu comecei, o que era legal, Jeff? Eu falei, caramba, né? E por eu gostar e entender da área do empreendedorismo, entender, né? Depois que a gente começa a empreender, a gente sabe que não entende nada, é só testando mesmo. E aí, a gente, poxa, vamos criar postzinho bonitinho no Instagram, vamos criar uma... Não era, o nosso público era a secretária de educação, a gente precisava entender eles, então a gente ficou 3 anos, a gente fechou as cortinas e a gente passou a visitar município por município. Nossa, passou as contas aí do que a gente fez em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, e agora a gente está voltando. Então, agora a gente volta com um novo posicionamento, que é a educação do futuro. Por que educação do futuro? Porque a educação financeira é uma vertente para resolver 3 dores, que é a falta de desengajamento do aluno, mas também auxiliar o professor, porque hoje qualquer professor multidisciplinar consegue aplicar. E o terceiro, ajudar o município a conseguir acompanhar o índice de desenvolvimento do aluno. Então, agora, a gente volta com a educação do futuro, porque a gente não está só pensando no financeiro, mas que essa criança se desenvolva e a gente prepare ela para o mercado de trabalho. Porque as crianças precisam ter habilidades de comunicação, de pensamento criativo. Hoje a IA é legal, mas não só para você pegar teu telefone e fazer com que ela faça para você, porque isso vai se tornar genérico. Então, o nosso objetivo agora é voltar. Então, depois de 3 anos, a gente abre as curtidas novamente. Ficamos muito felizes aí com teu convite, Jefferson, para mostrar para os municípios que agora tem essa possibilidade, que é uma metodologia totalmente inovadora e que, sem dúvidas, ele traz resultados. E não são resultados que a gente fala em forma de marketing, são resultados através de dashboard e que professores, municípios... Então, a gente sempre fala, você é professor, educador ou é pai e realmente sente que essa é uma necessidade para o município, encaminhe o vídeo, encaminhe o corte, porque realmente a gente vem com impacto aí, com o objetivo de realmente impactar as escolas e principalmente os alunos. Muito bom. E eu vejo que essa iniciativa da inclusão da educação financeira, acho que a educação empreendedora de uma forma mais ampla, né? Porque
Eu lembro até, na minha época de escola, tinha a tal da matemática financeira, né? Alguns anos ali, depois não sei, saiu da grade, não teve mais. Mas assim, hoje não é uma imposição de governo, tá na grade lá, uma disciplina que tenha nexo com educação financeira, por exemplo, ou empreendedora e tal. É a matemática, é o português, é a ciência, a história, a geografia, né? As disciplinas curriculares de sempre, né? E que falta muito contexto, né? Do ensino regular. E até na matemática, por exemplo, né, a gente falava na minha época de escola também, né, para que aprender essa fórmula aqui, eu vou usar para que ela, né, eu vou usar. Então, assim, são situações que você, claro, estimulava o teu raciocínio, teu pensar, mas você não vislumbrava uma efetividade prática para aquilo, né? E eu acho que a educação financeira, empreendedora, enfim, ela vai estar cada vez mais presente e vai ser uma necessidade, inclusive, para que políticos pensem, né, tanto na esfera nacional, estadual, municipal, já que é o caso de vocês, né, que vocês estão plantando, estão semeando de baixo para cima, né? Então, eu não sei qual que é a tua visão em relação à expansão dessa ideia, né? Para que a educação, essa parte financeira, de finanças pessoais, enfim, de empreendedorismo, para que esse foco seja cada vez mais esteja cada vez mais presente também na grade curricular do ensino regular. Essa é o nosso... Se você perguntar o que a gente indica para o município, coloca no contraturno ou coloca na grade? Coloca na grade curricular. Vamos trazer o exemplo que todo mundo na infância lembra das músicas que a gente cantava, né? Sobre a importância de cuidar da terra, água. Era algo importante, mas que hoje em dia impacta, ou você vai, fuma um cigarro, joga o cigarro no chão, você não joga o lixo no lixo. A importância de reciclar é falado isso desde a nossa época. Não é falado? É feito? Não. Porque, de fato, é algo que ficou mais do mesmo. Então, o que a gente está querendo mostrar? Que a gente pode ensinar, mas de uma forma diferente. Por que não? Agora não me recordo ao certo o case, mas de um menino de 9 anos que resolveu um problema de sustentabilidade e que ele ganhou com isso. Ele realmente conseguiu mudar a vida dele através de negócios, através que ele entendeu a dor. Então, é isso que a gente quer fazer com os municípios. É não tirar e dizer que essas matérias não é importante. Porque o objetivo a gente não é atacar o município e dizer, claro, olha, não, a educação está... Não, a gente precisa adaptar a realidade deles. Então, é isso que a gente faz. A gente pega uma matéria que é essencial, o Dia da Consciência Negra. Ok, mas como a gente faz eles aprender e levar isso para a vida deles, mas não só nesse momento, e que vai ser uma música que vai tocar... Não, vai ser algo que lá na frente eu vou dizer, opa, acho que agora... Eu cheguei na... Quantas vezes... Às vezes a gente participa de algo e a oportunidade não é agora. Mas quando chegar a oportunidade, eu vou lembrar exatamente como aplicar. Porque eu já tive a ferramenta. Então, é isso que a gente quer com eles. Perfeito. É colocar na prática, né? Uhum. Fazer a educação, como o Jonathan falou, as fórmulas lá atrás, a forma como foram apresentadas pra gente, de repente, se tivesse esse outro... viés, né? A gente não só lembraria da execução das fórmulas, mas no que utilizar elas, né? Então tem todo esse ponto. Mas, Jenny, você falou aí que estão abrindo as cortinas novamente, né? E a gente fica bem contente, não só com o podcast, né? De fazer parte desses novos holofotes, né? Para que vocês... a comunicação de vocês chegue a mais pessoas, né? Tem essa possibilidade. Então, com o podcast, mas também com o próprio veículo, né? O Oeste Mais, a gente iniciou essa parceria e é um dos objetivos, né? De levar a comunicação, levar o conhecimento, principalmente dessas boas práticas também, né? Então, quando a gente se conecta com empresas de propósito, o nosso propósito, ele ganha um tijolinho a mais ali, né? Na missão diária de veículo de comunicação, de informar. Então, obrigado por essa conexão, por estar junto com a gente aí, entre os nossos
negócios. Foi, Jeff, e a gente fica muito feliz porque, é como eu disse, poxa, é legal fazer e aí até trazendo a título de negócios, né? Às vezes a gente olha para os negócios e acha que tudo que é negócio que vai vender precisa estar na rede social. E muito pelo contrário, às vezes o teu modelo de negócio não é para rede social. Legal, lá eu vou mostrar o impacto, né? O que a gente fez. Poxa, a gente fez um material bem legal junto com o Oeste Mais, mostrando como que foi o impacto dentro de um município que a gente aplicou. Mas quem é o nosso público? O nosso público, Jefferson, é a comunidade. Então, a gente precisa de veículos de comunicação como o Oeste Mais, que hoje fala para um público muito grande, que é mostrar, olha, os filhos de vocês estão com uma educação muito bacana ou têm possibilidades de trazer para a região uma educação diferenciada, inovadora. Então, a nossa parceria, ela faz super sentido e tem uma sinergia tão legal, tão bacana, porque a gente faz o trabalho e vocês mostram para a comunidade, porque vocês atingem uma comunidade como um todo de, olha, quais estão sendo os resultados dessa metodologia, né? O município, o oeste de Santa Catarina, tem possibilidade de trazer coisas novas e com startups da nossa região, sem precisar buscar lá em São Paulo aquelas coisas complexas, licitatórias, que aí chega, ninguém consegue usar, que é o medo do professor. Ai, vem com inovação, o professor fica com medo, porque vamos falar a verdade. A minha professora favorita, eu acho que ela já deve estar com uns 60 anos de idade. E aí você vai chegar e dizer que a tecnologia e inovação é para todos? Depende. Se você não trazer uma ferramenta com um treinamento de verdade do lado dele... Suporte, né? Isso fica bem complexo. Você tem que ser inclusivo, né? E o fato de estar presente fisicamente, eu acho que é muito importante, né? Principalmente para você fomentar coisas novas, né? Porque hoje o home office está muito popularizado, né? Mas o presencial ainda ele é insubstituível para muitas situações, né? Legal. Fechou? Muito bem. Um papo bem bacana, bem legal, né? A gente conhecendo a fundo, né, o trabalho da Educoin, que é, como tu falou, né, disruptivo, né? E que a gente pensa que cada vez mais vai crescer e vai ganhar daqui a pouco ali uma presença efetiva mesmo na grade curricular, né? Esse ensino da educação, esse ponto fundamental que é a educação financeira, empreendedora, enfim, né? Agradecimento a Jennifer dos Santos, obrigado pela tua presença aqui no Fala Mais, por trazer todas essas informações, pela tua dedicação também, né, em empreender, em perseverar no empreendimento, mesmo quando os desafios aparecem, e desejar sucesso para ti, né, para a empresa também. E acredito que a empresa tendo sucesso vai proporcionar, vai plantar a semente do sucesso também nas criancinhas, nos jovens, né? Do pessoal da escola ali que vai estar consumindo esse conteúdo. Obrigado pela tua vinda e sucesso. Muito obrigada, e eu que agradeço, que é só o começo aí de uma parceria que a gente tem com a Oeste Mais, e sem dúvida é uma sinergia aí que juntos a gente carrega um propósito que vai muito além do business, né? Então, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. O negócio é consequência, né? Exatamente. Então, muito bem. Bom, agradecimentos feitos a Jennifer, agradecimentos também a vocês que nos acompanharam em mais este episódio. E fica o convite, né, para que compartilhem esse conteúdo a mais pessoas. Você que está assistindo aí entendeu que faz sentido para a comunidade onde você está inserido, sugestione, né? Então faça esse... replique essa informação, né? Simplesmente copiando o link já é uma boa prática, né? O compartilhamento. Então, a gente levar essas ações bacanas que são desenvolvidas aqui no interior de Santa Catarina, cara, isso aí é muito legal, a gente percebeu o potencial da nossa região e acreditar nele, né, acreditar e dar essa vitrine. Então, obrigado a vocês e obrigado às nossas marcas parceiras, os nossos patrocinadores aqui da temporada do Fala Mais, a Cicobi Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, Notável Construtora, Concórdia Informática e o Oeste Mais. Valeu, pessoal, nos vemos na próxima semana.